Lefi Aswade Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero desejar a todos um bom dia da paz do Senhor Jesus. E o tema hoje é reflexologia. Eu, como um infectologista espiritual e neurologista, atuante na área psicanalítica, defino como o nosso dever essa reflexologia, que é o dever de obedecer, que é fundamental para a nossa revisão de anteriores, de atitudes, de decisões que não foram racionalizadas e foram antecipadas, pois essas atitudes emocionais, pois está muitas das vezes causando danos emocionais em pessoa, e pois essa atitude racionalizada é o que deve ser parte do nosso estabilizador e não emocionalmente precipitarmos. E aí que eu quero falar dos seguintes pontos, pois o segmento ético e bíblico, que é o nosso dever, que temos que obedecer a orientação dada por Jesus, que disse que temos que ser tardio no falar, rápido no pensar. E é agora esse legado que eu quero deixar do apóstolo Pedro, com as suas experiências próprias, não mais com as suas axiologia, argumentologia, conceitologia. E ele, com esse entendimento pessoal, ele vai deixar esse ensinamento para nós bíblico, que diz assim, 1 de Pedro 5, do 6 a 8, ele diz: humilhai-vos, pois debaixo das potentes mãos de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós vamos tomar como base o aprendizado, porque o sábio, ele aprende com o erro dos outros, mas o inteligente com os próprios erros. E é por isso que Pedro passa essa observação de temos que lançar sobre ele a ansiedade, porque é o dever do nosso cuidado, pois ele tem cuidado de nós. Então, essa reflexologia que temos que estar fazendo antes de tomar qualquer atitude emocionalmente. Mas nós vamos tomar como base um texto básico que nós vamos ler no livro de Lucas, tá? No capítulo 14, do versículo 27 ao 35, e você vai me entender dentro de ação e atitude precipitada que não é necessária, mas a gente ter esse domínio estabilizador que o Espírito Santo quer dar ao nosso, para não agirmos emocionalmente, mas racionalizadamente, cristianizadamente, não deixar o imperialismo luciferiano predominar, agir e depois causar terror psicológico dentro dessa atuação de decepção emocional. E é por isso que diz a palavra de Deus, em primeiro lugar, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, ou seja, ser meu aluno. É o legado de Jesus, né? Pois qualquer que de vós, aí a orientação,
querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer os gastos, as contas, né? Os preparatórios para ser, e devido isso, para ver se tem com que condições acabar, para que não aconteça de que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começarão a escarnecer, né? Aqui nós estamos expostos às críticas destrutivas que eles dizem, sempre que é crítica construtiva, mas eu sempre afirmo que é intromissão alheia. Se tu não pede opinião, não pede orientação, ninguém tem o dever de interferir ou opinar em suas decisões ou posições, a não ser que seja aqueles que são os nossos mestres. Nós, como alunos, temos o dever de obedecer. Mas aí é o que está aqui. E dizendo este homem, começou a edificar e não pôde acabar. E qual o rei, que indo à guerra, a peleja contra o rei, e não assenta primeiro a tomar conselho sobre os 10.000, se pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000, ou de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede a condição de paz. Isso é importante, né? E assim, pois, qualquer de vós que são renunciados a todos quanto tens, não pode, presta atenção, ser meu discípulo, ou seja, aprendizado. Aí ele dá uma exemplificação: bom é o sal, mas se ele for degenerado, com que se presta para adubar? O efeito já não é importante, né? E nem presta para a terra, nem para o monturo, lança fora. Quem tem ouvido, ouça o que essa mensagem vai expressar. Em outras palavras, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito Santo doutrina o nosso, e é o nosso dever do legado do aprendizado. E Jesus, ele deixou para nós essa motivação. Mas aqui no capítulo 5 de Mateus ainda faz referência dessa luminosidade e desse temperamento espiritual que faz a comparação terrena. E aí é que está. Ele diz que nós somos o equilíbrio, né? Diz que, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, conforme antecipadamente já anteriormente também falamos, com que se presta para salgar, se ele não tiver a sua nutriência necessária, né? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas aí a exemplificação de atitude demonstrada do que eu falei, que nós não devemos fazer nada emocionalmente, mas racionalizadamente, diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. É o exemplo de obras que nós falamos. Tem uma passagem bíblica que ele fala da construção de obra feita na areia e obra feita na rocha. E o impacto, quando veio sobre aquela casa feita na areia, foi totalmente destrutível. E a casa da rocha, ela estava ajustada, ela sofreu o impacto, mas não se abalou. Então é por isso esse dever racionalizado, dessa reflexologia de atitude que temos que tomar com equilíbrio, não emocionalmente, mas com experiência
de consultoria, de projetos, de planos anteriores antes de tomar atitude antecipada. E aí diz: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e dar a luz a todos que estão na casa. Ou seja, a exemplificação, que nós, Paulo diz que somos carta lida, somos observados. Por isso que somos luz do mundo, sal da terra. É o equilíbrio, é a atitude racionalizada, cristianizada, não luciferianizada. E assim resplandeceis a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, vosso Pai, que está no céu. Então aí, conforme nós falamos dentro desse tema, que essa reflexologia, como a gente deve ter esse dever de obedecer os princípios básicos, fundamental, de fazer a revisão de decisões anteriores, antecipadas que nós tomamos, que são atitudes emocionais que não é racionalizada. E aí é que nós devemos fazer essa reflexologia, dessa compostura de procedimento ético, para sermos esse exemplo, que vão estar nos observando, sempre procurando falibilidade, criticando. Conforme eu falei, que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros, que foi o legado que Pedro diz, que não ser precipitado, mas lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E para a gente ser sóbrio e prudente e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, procurando falibilidade para atuar psicologicamente, terrorizar-nos, dizer como sempre alguém tenta desfazer, criticar nossa postura e desfazer do Deus que nós cremos e não vemos. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se crê e não se vê, e a confiança daquilo que aguardamos. Então é por isso que temos que pedir orientação através do Espírito Santo a Deus, se tratando ainda mais de coisas espirituais. E no plano material, a gente pode tomar o exemplo daquela viúva do azeite, que ela estava aterrorizada psicologicamente, mas ela foi ao profeta e tomou orientação para tomar decisão material, que foi a conclusão bem expressiva, que ela obedeceu e ela chegou ao seu objetivo final do que foi ensinado e a atitude dela que foi tomada, e ela pôde solucionar a sua emergência prioritária, que se tornou necessária, que ela não sabia como agir. Mas eu sempre vou dizer, falar com Deus todos nós falamos, achamos que falamos. E quando Deus fala conosco, será que obedecemos? É por isso que quando não sabemos o que fazer na vida, devemos saber pelo menos aonde ir. Porque eu sempre digo que há conselhos bons que são maus e há conselhos maus que são bons. Vai depender da situação ou da condição que nós nos encontramos para querer realizar, para querer agir, ou antecipadamente, ou do nosso jeito, ou agir racionalizadamente, espiritualmente, ou agir com uma condição não antecipada, mas prevista, calculada, como foi o exemplo da torre, do rei indo à guerra. Então esse é o nosso dever, é isso que Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele diz, aprendei de mim, e o aprendizado dele é não ser precipitado, não ser ansioso, como está no livro do Evangelho segundo São Mateus, e ele diz, e ele tem esse dever do cuidado de nós,
que ele cuida de aves do céu, dos lírios do campo, mas que nós temos muito mais valor para ele. Então, vamos fazer isso, pedir orientação ao nosso Deus, se comunicar, que a oração é uma comunicação direta com Deus. Ele abriu esse legado para nós termos essa condição direcional. E o nosso manual de regra, fé, prática e conduta é a Bíblia Sagrada, que você deve utilizar para esse aprendizado desse legado. E eu deixo essa mensagem reflexiológica não só para a espiritualidade nossa, mas atitude, tanto no campo familiar, tanto no campo profissional, no campo social que nós convivemos, porque estamos vivendo dias difíceis, que ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E o fim vem, o fim vem. Quem crê será salvo, mas quem não crê vai ficar na condenação da malignidade que o mundo já é gerenciada pelo maligno. Não que ele não tem o poder de gerenciamento, sim, dos seus ele cuida, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Mas buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não só na hora que você precisa e depois que resolve as suas situações, se esquece. Mas seja fiel até a morte, é conforme ele diz, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu afirmo que Lef Eswede Ayaleila mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Bem, ficam todos na paz.